A figura 1 apresenta a configuração de uma onda estacionária que se forma em uma corda inextensível de comprimento L e densidade linear μ, quando esta é submetida a oscilações de frequência constante F0, através de uma fonte presa em uma de suas extremidades. A corda é tensionada por um corpo homogêneo e maciço de densidade ρ, preso na outra extremidade, que se encontra dentro de um recipiente inicialmente vazio. A corda é tensionada, quer dizer que tem tensão. Tensão é com S, não é com C. Tensionada. Considere que o recipiente seja lentamente preenchido com um líquido homogêneo de densidade delta e que no equilíbrio o corpo M fique completamente submerso nesse líquido. Dessa forma, a nova configuração de onda estacionária que se estabelece na corda é mostrada na figura 2. Nessas condições, a razão ρ sobre delta entre as densidades do corpo e do líquido, quanto vale? Ora, a primeira coisa que a gente tem que observar nesse tipo de questão, as duas figuras estão mostrando ali a alteração que ocorreu no comprimento de onda da onda estacionária na corda. O que eu queria que você ficasse esperto? É uma questão que tem alguns detalhezinhos que eu acho que vale a pena ficar ligado. Se o cara não tiver muito esperto com a teoria e interpretar bem o texto, ele pode fazer a questão errada. Primeiro, o texto fala uma coisa engraçada quando diz oscilações de frequência constante. Essas palavras juntas dessa forma podem acabar fazendo você imaginar que são oscilações de frequência. Não. A frequência é constante. O que você tem são oscilações. E essas oscilações têm uma frequência que permanece constante. Então é uma coisa para você ficar ligado. Está claro que a questão é de ondulatória. Eu ainda nem sei como é que eu vou resolver, mas que é de ondulatória é. E se é de ondulatória, qual é a única equação que a gente conhece? A equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F. Velocidade, comprimento de onda e frequência. Já ficou claro que a frequência é constante. Quero chamar a atenção para um outro detalhe. Idelfrânio, eu sei que a velocidade de uma onda depende do meio em que ela se propaga. Então, se é a mesma corda nos dois casos, já sei que a velocidade da onda vai ser constante. É não, viu? Relação de Taylor. A velocidade de propagação de uma onda, de um pulso, numa corda, depende da densidade linear da corda, que nesse caso é a mesma corda nas duas situações, então não vai mudar, mas depende da tensão na corda. E aí, olha o que é a situação, olha quais são as duas situações que a questão coloca. Primeiro você tem um recipiente vazio, depois você enche o recipiente com líquido e o objeto, o bloco que está preso na ponta, fica completamente submerso. Qual é a força que aparece quando um objeto é submerso num líquido? Empuxo. E qual é a sensação que o empuxo dá para um corpo mergulhado num líquido? Que ele está mais leve do que realmente ele é. E nesse caso essa leveza vai aparecer aonde? Na tensão no fio. O fio é quem sustenta o peso do bloco. Quando você acrescenta o empuxo, você vai estar diminuindo a tensão no fio. E aí vamos pensar. Se muda a tensão no fio, muda a velocidade de propagação da onda. Se a frequência permanece constante, o comprimento de onda vai ter que mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Então é baseado nessa comparação das grandezas das duas situações e nessa interpretação do texto que diz, garante que a frequência é constante, e da variação da tração, da tensão na corda, que pela relação de Taylor eu preciso saber que vai mudar a velocidade, é baseado nisso que a gente vai resolver a questão. Então vamos dar uma olhada nas figuras, riscar um pouco no desenho e fazer o cálculo em seguida, ok? Presta atenção. Observando então as figuras, primeiro eu já posso destacar o comprimento de onda na figura 1 e o comprimento menor de onda na figura 2. E não só isso. Repara que em toda a extensão da corda
onde a onda vai acontecer, cabe apenas um comprimento de onda na figura 1. Eu vou chamar isso aqui de lambda 1. Enquanto que na mesma extensão da mesma corda, no caso da onda 2, da figura 2, cabem 2 comprimentos de onda. Eu vou chamar isso aqui de lambda 2. E já tenho a certeza que o lambda 1 é maior, 2 vezes maior do que o lambda 2, considerando que o comprimento da corda é o mesmo. Outra coisa que eu preciso interpretar, aquele lance da tração que eu falei. Nas duas situações, o peso do bloco evidentemente é o mesmo. Nas duas situações, eu tenho tensão ou tração na corda, sendo que nesse primeiro caso eu vou chamar de tração 1, da figura 1, e nesse segundo caso eu vou chamar de tração 2, da figura 2. E estou fazendo questão de desenhar um vetor menorzinho. Por quê? Porque agora eu tenho uma terceira força, que é exatamente o empuxo exercido pelo líquido, que vai ajudar a equilibrar o peso junto com aquela tração T2. Então, no primeiro caso, eu tenho uma tração 1 que tem o mesmo valor do peso, e no segundo caso, eu tenho uma tração 2 que é o peso diminuído do empuxo. Vale a pena lembrar que quando se calcula peso, a gente está falando de massa vezes gravidade. E que quando se calcula empuxo, a gente está falando da densidade do líquido, que foi dito no texto que é delta, vezes o volume submerso, que no caso é o volume total do objeto, porque nessa questão ele está completamente submerso, vezes a gravidade. Lembrando que a gente sempre pode trocar o volume pela razão entre a massa e a densidade do objeto, que o texto diz que vale ρ. E, se nós sabemos, o texto me permite interpretar que a frequência F0 é mantida constante, a partir da equação fundamental da ondulatória, lembrando que frequência é velocidade sobre lambda, tanto faz se é na figura 1 ou se é na figura 2, eu vou ter a mesma razão e a mesma proporção, porque o texto me garante que a frequência permanece constante. E lembrando ainda da relação de Taylor, que é o fundamento dessa questão. Relação de Taylor. E o que ela me diz? Que a velocidade de uma onda, ou de um pulso de onda numa corda, é a raiz quadrada da tensão na corda sobre a sua densidade linear. Então, nós podemos, trabalhando a partir dessa expressão, já simplificando os comprimentos de onda, porque eu descobri que o comprimento 1 é o dobro do comprimento 2, então eu teria que a velocidade 1 é 2 vezes a velocidade 2. Se a relação de Taylor me diz que a velocidade 1 é raiz quadrada da tensão no primeiro caso sobre a densidade linear da corda, e que a velocidade 2 seria então a tensão no segundo caso sobre a densidade linear da corda, que é uma grandeza que não vai mudar, então a matemática me diz que a tração 1 seria 4 vezes a tração 2. Que aí, para eliminar essas raízes, esses radicais, eu levei tudo ao quadrado. Ora, detalhe é que eu já descobri que a tensão 1 é o peso e que a tensão 2 é o peso menos o empuxo. Isso vai me permitir descobrir que 4 vezes o empuxo é igual a 3 vezes o peso.
Nós lembramos ali acima que empuxo é densidade do líquido, o volume, nesse caso, total do objeto, que pode ser massa sobre densidade, vezes gravidade. E nós lembramos também que o peso é simplesmente massa vezes gravidade. E aqui a questão acaba. Massa e gravidade desaparecem da expressão. E aí repara que ele me pediu a razão, densidade do objeto sobre densidade do líquido, ou seja, é ρ sobre delta. E nesse caso, então, eu teria 4 sobre 3. E para marcar a resposta correta, eu teria que dizer a alternativa B de bola. E antes de encerrar a questão, o que é importante chamar a atenção? Muito cuidado na interpretação desse tipo de questão. Vai estar sempre trabalhando com 3 grandezas: velocidade da onda, comprimento de onda e a frequência da onda. No caso, a frequência da onda depende da frequência da fonte que gera a onda. Se mantém constante, a frequência da onda vai se manter constante. Nesse caso, apesar de ser a mesma corda, e aí a gente tem aquela informação na cabeça, vou ratificar isso, de que é o meio que determina a velocidade da onda. Então muita gente é levada a pensar que se é a mesma corda, então vai manter a mesma velocidade da onda nos 2 casos. Cuidado! Quando se fala especificamente de uma corda, então você tem que pensar na densidade linear da corda e tem que pensar na tração que ela está sofrendo. A relação de Taylor que a gente destacou aqui, ok?